Olha, a gente começa com uma notícia triste, né? Principalmente porque essa pessoa era colega de todos nós aqui no SBT. Hoje de manhã, cedinho, passageiros que estavam numa parada de ônibus na Ceilândia foram surpreendidos por dois assaltantes. Eles levaram os pertences das vítimas e esfaquearam uma delas, que era o nosso cinegrafista do SBT, Magno Lúcio, de 52 anos. Que estava vindo para o trabalho. Na verdade, eu estou falando tudo isso, que graças a Deus, né, assim, o Magno ele foi levado para o hospital de Ceilândia em estado grave, passou por uma cirurgia e agora está numa situação estável. Vamos ver como foi isso hoje de manhã cedo. Magno Lúcio, de 52 anos, estava numa parada de ônibus em Ceilândia, quando bandidos iniciaram um arrastão por volta das 5h30 da manhã. Imagens de uma câmera de segurança mostram o exato momento em que as pessoas que aguardavam os ônibus saem correndo na tentativa de fugir dos assaltantes. Os bandidos levaram os pertences de vários passageiros e também do nosso cinegrafista. Testemunhas dizem que Magno Lúcio entregou os objetos aos criminosos. Mesmo assim, foi esfaqueado na barriga. Ele falou que foi dois caras, que ele não reagiu ao assalto, que um levou a mochila e o outro voltou. E foi esse que voltou, que queria alguma coisa, mas ele já tinha entregado para o outro. E aí foi e esfaqueou ele. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Regional de Ceilândia, em estado grave. Foi submetido a uma cirurgia que durou cerca de 3 horas. Os médicos tiveram que retirar uma parte do intestino dele. Os dois suspeitos do assalto ainda não foram localizados pela polícia. A gente não tem segurança nenhuma. Eu acho que tinha que ter mais policiamento de manhã, no período da manhã que as pessoas saem para trabalhar, né? As pessoas saem para trabalhar para ganhar seu ganho, sai sem saber se volta, né? Estou muito preocupada, muito nervosa. Comecei até a passar mal lá em casa. Imagino. A Secretaria de Segurança Pública do DF afirmou que a 23ª Delegacia de Polícia está trabalhando para identificar e prender os autores desse assalto. Sobre o pedido de mais viaturas na Ceilândia, esse pedido não é só da família do Magno, né? E a Secretaria diz que a PM tem reforçado o policiamento na região com rondas ostensivas das equipes do 8º e do 10º Batalhão. Vamos ao vivo até a 23ª DP em Ceilândia conversar com a Vanessa Vitória, que tem novidades, inclusive, sobre a investigação. Vanessa, muito boa noite para você. Olha, antes de tudo, eu te peço para atualizar para a gente, né, o estado de saúde do Magno. Olá, Viviane, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Pois é, o estado de saúde do nosso colega tão querido Magno é estável. Ele passou por uma cirurgia muito delicada para fazer a reconstrução do intestino e também para estancar uma hemorragia. Todos os órgãos precisaram ser lavados, uma situação muito complicada. Durou horas essa cirurgia. Ele ainda não conseguiu um leito na enfermaria, ele está numa sala ali no pós-cirúrgico. O que acontece? Ele não é o primeiro na fila, quando vagar, né, quando tiver ali disponível uma vaga na enfermaria, ele ainda não é o primeiro, então por enquanto ele segue aguardando e não há também data para a transferência dele para um outro hospital, que é o que deseja a família. Com relação às investigações, Viviane, a gente teve acesso a imagens exclusivas, nós vimos ali detalhes do que aconteceu hoje, não mostra o momento do crime, mas mostra o deslocamento. Como foi? Esse vídeo é curto, mostra o Magno subindo a rua, sentido parada de ônibus, com a mochila nas costas, o celular na mão, ainda está escuro, o dia não amanheceu, ele vai subindo quando desce o Monza. Ele chega a olhar para trás, ele posiciona a cabeça dele e olha para trás, provavelmente uma sensação de que desconfiou de alguma coisa, mas ele segue o trajeto. Muito pouco depois, esses criminosos, esses homens que estavam nesse carro, eles já estacionam na rua que, segundo a polícia, é a rua que o Magno mora. E aí eles sobem a pé. Sobem 3 homens, Viviane. Eles sobem no mesmo sentido que o Magno fez. E menos de 2 minutos depois, os 3 descem a rua correndo. Eles vão em direção ao carro. A polícia não quer ainda divulgar essas imagens, né? Inclusive, agora o delegado acabou de sair aqui, indo para investigações, para continuar as diligências do caso Magno. E aí o que acontece? A polícia não quer divulgar agora porque acha que pode atrapalhar a prisão desses criminosos. Mas se eles não forem localizados logo, aí sim a polícia vai divulgar essas imagens para que a população consiga aí auxiliar a polícia, né?
e denunciar essas pessoas. Mas, por enquanto, não. Inclusive, eles vão ter acesso a novas imagens. Hoje ainda, a polícia me informou que por volta das 10 da noite, novas imagens vão ser concedidas à polícia para que eles possam entender, depois do crime, depois que eles fogem, qual é o trajeto que esse carro faz, para onde ele vai e também ter a identificação da placa desse veículo, Viviane. Obrigada pelas informações, viu, Vanessa? A gente espera aqui que a polícia possa resolver logo esse caso e principalmente a gente fica torcendo aqui pela recuperação do Magno. Muito obrigada. E eu vou te pedir para prestar atenção nessas imagens para ajudar a polícia. Olha só, vê se você reconhece Evanildo das Neves, de 37 anos. Ele é o principal suspeito de matar a companheira Silma da Cruz Galvão, de 50 anos, com quem se relacionava há 6 meses. Segundo a polícia, Evanildo já cumpriu pena na Bahia por tentativa de homicídio. Imagens de circuito do prédio onde a vítima morava com o suspeito mostram Evanildo deixando o local logo depois de matar a companheira a facadas. O corpo de Silma, que era a diretora de políticas públicas para mulheres na empresa onde ela trabalhava, foi encontrado pelo próprio filho no final da manhã de domingo. Olha, essa daqui é uma audácia, gente, para você prestar atenção do que esses bandidos são capazes, né, de planejar. A Polícia Civil estava na cola de 3 homens suspeitos de participar de um assalto que terminou na morte de um homem de 58 anos na porta de um banco. Conseguiram prender os 3 e descobriram que eles planejavam invadir o complexo da DPE para resgatar um criminoso. Este circuito de segurança gravou o momento em que um dos assaltantes, usando um boné preto, se aproxima de outro homem e efetua vários disparos. A vítima era um funcionário de uma empresa localizada no CIA. O homem iria fazer um depósito numa agência bancária da QNN1 quando foi surpreendido. O assalto, segundo a polícia, foi planejado por um motorista, colega de trabalho da vítima. O crime foi em agosto e os envolvidos foram presos nesse domingo. A vítima morreu 2 dias depois dos disparos. As investigações apontaram que a vítima foi morta tão somente porque segurou a mochila e não quis entregá-la aos criminosos. Foram presos o atirador, o motorista da empreitada e aquele que à distância planejou e coordenou todo o assalto. 2 foram presos na BR-060, nas proximidades de Samambaia, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. E o executor, aquele que efetuou os disparos, foi preso na sua casa, na cidade do Gama. Durante as investigações para tentar identificar o homem que efetuou os disparos, os policiais também descobriram que os criminosos arquitetavam um plano audacioso: invadir o complexo do Departamento de Polícia Especializada para resgatar o líder de uma facção criminosa preso na unidade. A ideia era usar um veículo blindado de uma marca de luxo para retirar o comparsa do local. Os 3 suspeitos possuem antecedentes criminais e envolvimento em outros assaltos. Agora vão responder por latrocínio e associação criminosa. As penas podem passar dos 30 anos de prisão. E no sábado, um empresário de 23 anos morreu depois de uma tentativa de latrocínio em Taguatinga. Gabriel Benamor estava dentro de um carro quando os assaltantes o abordaram e atiraram no abdômen do rapaz. Ele foi hospitalizado, passou por 2 cirurgias, mas não resistiu. E a polícia conseguiu prender os 2 autores do crime e um deles era menor de idade. Bom, vamos mudar de assunto agora, né? Me conta se você se sentiu ilhado hoje, sem conexão com redes sociais. WhatsApp, Instagram, Facebook saíram do ar a tarde toda. Todo mundo acostumado a conversar, resolver o que precisa, trabalhar com esses aplicativos. Aí muita gente ficou perdida, perdeu dinheiro e os memes bombaram. Até as redes sociais estão exaustas. Foram mais de 5 horas sem WhatsApp, Instagram e Facebook. Tô me sentindo em 1930. Tô perdida. Nossa, é muito difícil, porque é uma ferramenta de trabalho hoje, né? E eu sinto muita falta. No começo foi um tal de liga e desliga internet, reinicia celular, computador. Mas o problema dessa vez realmente foi com as plataformas. As 3 fazem parte do grupo do empresário Mark Zuckerberg e ficaram instáveis ao longo do dia. A demanda sobrou para o Telegram, que ficou tão emocionado com o volume de mensagens que, adivinhem, também caiu. No final, quem tomou conta do show foi o Twitter. A rede social funcionou normalmente e o assunto que bombou, claro, foi o sumiço das outras plataformas. Palavras relacionadas às redes ocuparam as 30 posições dos assuntos mais falados no Twitter.
Mas problema mesmo foi para quem trabalha com as redes sociais. A influencer Isabela Matti ficou ansiosa com a queda. Tem uma loja online e a gente vai lançar produtos novos hoje. Eu não tenho como comunicar para as minhas clientes a hora que estiver no site, o link para elas comprarem. Isso vai me prejudicar demais. E claro que os brasileiros aproveitaram para fazer alguns memes. O Zuckerberg foi o principal personagem. Olha ele aí tentando consertar a rede. No Twitter, Facebook pediu desculpas. O WhatsApp informou que estava trabalhando para que as coisas voltassem ao normal. E o Instagram falou que estava passando por momentos complicados. Querendo ou não, foi uma tarde para a gente se desligar um pouco, né? Todo mundo precisa de uma folguinha. É bom desligar? Não. Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque hoje, quem é que vive sem WhatsApp hoje? Ninguém. É um meio de vida, gente. É sobrevivência. Não é não? Muito bom, né? Pior que é mesmo, né, gente? Mas pelo menos a gente lembrou que pode ligar de vez em quando, né? Em vez de só de mandar uma mensagem ali. E nesse mundo globalizado, onde quase tudo pode ser feito com o uso da tecnologia, de vez em quando falha, né? A vida do estudante ganhou um novo ritmo, o do ensino à distância. Principalmente para quem já está na faculdade ou quer ir além dela. A aula presencial nem sempre faz falta. De qualquer lugar, pelo computador ou até mesmo pelo celular, a Natália acessa as aulas do curso de marketing digital. No mercado, no carro, você ouve como um podcast, né? Como uma live e você consegue assistir. Você, ao invés de estudar, de ouvir alguma coisa só divertida, você está estudando e aprendendo. Deu para incluir no currículo mais de 20 cursos de especialização online. Abre a cabeça, te traz um universo de possibilidades de cursos, e tanto para a parte profissional quanto pessoal, para o seu desenvolvimento pessoal também. A sala de aula tradicional deve ficar cada vez mais vazia, pelo menos as salas das universidades e educação continuada. É que a pandemia acelerou a tendência do ensino à distância e criou um novo perfil de estudantes, aqueles que tiveram de migrar para o digital e agora não querem mais sair do online. Hoje no Brasil nós temos mais de 700 mil pessoas que possuem mais de 40 anos e fazem um curso superior. Essas pessoas possuem família, possuem carreira e elas gostam e precisam de uma flexibilidade de horário. De olho nesse cenário, esta instituição de ensino de graduação e educação continuada abriu até novos cursos para atender a demanda. Nós ofertamos aqui um formato que é o online ao vivo, né? Que é o síncrono. Então ali você tem tem interação com o professor, com a turma, você é colocado em salas para poder fazer essas aulas. Quando começou, né, as faculdades, as universidades à distância, sempre tinha os encontros, sempre tinha algum trabalho, alguma coisa que precisava ser presencial. E acho que hoje o mundo já entendeu que não precisa mais, né? Pode ter, mas tudo bem se não tiver. E você levou o seu pet para receber uma bênção? Hoje é dia de São Francisco, o protetor dos animais, tá lembrando? Nosso jornal volta já e a gente conversa sobre isso. 149 mil candidatos que se inscreveram no programa habitacional do governo estão mais próximos de realizar aquele sonho da casa própria. Vamos conversar com a Vitória Mello. Vicky, boa noite para você. Olha só, eles já foram convocados para prestar documentação. Então conta pra gente que fase é essa do processo. Oi, Vivi, boa noite a você, boa noite a todos. Agora é a hora de validar os dados para saber se essas pessoas que se inscreveram, elas estão aptas para participar, né, do programa. Após enviarem a documentação, os candidatos devem aguardar uma análise. O prazo para habilitação é de 180 dias. A CODAB alerta: quem não atender à convocação no prazo estabelecido vai passar para a condição de convocado não habilitado. E aí vai ter de aguardar a abertura de novas inscrições. A previsão é entregar cerca de 15 mil unidades habitacionais no Itapuã Parque, Residencial Novo Horizonte, na quadra 105 do Sol Nascente e projetos multifamiliares. Os documentos eles devem ser enviados no site, pelo site da CODAB, que é o codab.df.gov.br. Eu vou repetir, codab.df.gov.br. Vivi. Obrigada, Vicky.
E se você costuma usar o Pix nas suas transações financeiras, já viu que hoje começaram a valer as novas regras de segurança determinadas pelo Banco Central para diminuir o risco de vazamento de dados e golpes usando essa ferramenta? Uma delas é que das 8 horas da noite às 6 da manhã, o limite é de R$1.000. Lembrando que essa mudança só vale para contas tipo pessoa física. Mas o Banco Central já avisou que outras medidas de segurança devem ser anunciadas em novembro, como, por exemplo, a autonomia do banco para bloquear uma conta ao suspeitar de uma tentativa de golpe. E o recado agora é para os profissionais de saúde que trabalham na rede pública e na rede privada também. A partir de quarta-feira começa a aplicação da dose de reforço contra a Covid-19. O anúncio foi feito depois que o DF recebeu quase 65 mil doses da Pfizer no fim de semana. As doses da vacina serão distribuídas nas unidades básicas de saúde, nas UPAs e nos hospitais da rede pública. A quantidade de doses para cada local vai depender do número de profissionais que atuam em cada local e região. E os locais de vacinação serão divulgados no site da Secretaria de Saúde amanhã. O endereço é esse que aparece aí na sua tela. Me conta, você já sofreu bullying? É chato demais, né? E quando acontece na adolescência, muitos não conseguem nem pedir ajuda. Que aberração! Nunca vi nada tão feio na minha vida. Se eu tivesse a cara dele, eu colocava um saco pra esconder. Bullying, assunto que nem sempre se discute em sala de aula, mas que muitas vezes está no ambiente escolar. Uma pesquisa do IBGE aponta que mais de 20% dos estudantes brasilienses entre 13 e 17 anos disseram que já foram vítimas dessa prática. A partir do momento em que eu me sinto ferido, eu me sinto agredido, eu me sinto chacotado, eu já não estou mais dentro de uma brincadeira. Eu estou dentro do que a gente chama de bullying. E o bullying, ele pode conduzir o sujeito a ter alguns quadros de ansiedade, de depressão. Por quê? Porque deprecia a imagem do sujeito. Quando a pergunta da pesquisa foi o motivo por sofrerem bullying, os adolescentes responderam, em primeiro lugar, a aparência do corpo, em segundo, a do rosto e, em seguida, a orientação sexual. A Jéssica guardou na memória todo o bullying que sofreu nos tempos de escola. Era um bullying constante, quase todos os dias, a ponto assim, de me trancarem no banheiro, obrigar a tirar a blusa depois da educação física, que eu ficava com vergonha, não queria. Jéssica conta que ficou com medo de como os pais poderiam reagir se ela contasse tudo o que sofria na escola. Eu não comentava porque eu tinha medo da reação deles. O que eles podiam fazer? Se podia ir na escola para brigar, se, sei lá, chamava a polícia, qualquer coisa desse tipo. E até aquele certo medo de achar que eu estava faltando com respeito, alguma coisa do tipo. O receio de contar as agressões aos pais atinge muitas crianças e adolescentes vítimas de bullying. Mas buscar ajuda é fundamental em todo o processo. E mesmo sem essa comunicação, há sinais que ajudam os adultos na hora de identificar o bullying. Normalmente, a criança ou o adolescente ela tem uma mudança drástica de comportamento. Ou ela fica mais agressiva, ou ela fica mais reclusa, ela fica mais tímida. De alguma forma, isso se manifesta nessa criança e a gente consegue perceber. Aquele que pratica o bullying, ele também dá sinais. Ele começa a demonstrar algumas falas mais de agressividade. Ele começa a ficar um pouco mais agitado. Uma questão de ter a autonomia dentro das situações, um certo controle. E qual é o papel da escola diante de situações de bullying? A principal medida a ser dotada no combate ao bullying é a prevenção. E nesse sentido é importante conversar, discutir o assunto, trazer conhecimento sobre essa prática com todas as nossas crianças e adolescentes. No filme Extraordinário, que mostramos trechos na reportagem, o personagem principal recebe a ajuda da família, de amigos e de educadores e aprende a lidar com as adversidades no ambiente escolar. Vence com coragem e bondade. Se quiser mesmo ver como as pessoas são, só o que precisa fazer é olhar. Esse filme é incrível, uma lição maravilhosa. Olha, você tem um bichinho de estimação? Hoje é dia de São Francisco de Assis, o padroeiro dos animais. Aqui em Brasília, muitos donos levaram os bichinhos para receber a bênção do Santuário de São Francisco, lá na Asa Norte. Frederico Antônio tem 11 anos e uma história de milagre.
O animal nasceu quase morto e foi uma oração que trouxe a vida do cachorro de volta. Todos os anos ele foi abençoado, sim, a água benta, ela é muito importante para ele poder seguir com saúde, bem, paz, com conforto, porque ele já tem 12 anos. Assim como a Nádia, muitos donos trazem os animais para receber a bênção no dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos bichos. Todos os nossos cachorros a gente já recomenda São Francisco. Os bichos recebem oração e são benzidos aqui no Santuário São Francisco de Assis, na 915 Norte. Por causa da pandemia, o atendimento que antes era dentro da igreja está sendo no estilo drive-thru. A modalidade de sistema drive-thru trouxe muita serenidade para muita gente. Tinha aqueles que se incomodavam com a presença dos cães dentro da igreja, aqueles donos também que se incomodavam, que tem que controlar, por causa de higiene, já tinha preocupação. A bênção dos animais no sistema drive-thru, eles vêm aqui no seminário, recebem a bênção, depois voltam em outro horário de missa. A Júlia faz questão de trazer o animal de estimação, que é o anjo da guarda da família. Eram 3 horas da manhã, a gente estava dormindo, quando o Zico, ele foi lá no quarto, latiu muito, eu não sabia o que era. Ainda cheguei a ir para a sala, mas ele me puxou pelo pijama e me levou até o quarto e colocou a patinha na cama da minha mãe e me avisou que ela estava tendo um AVC. Que fofo, né? Olha, notícia boa aí, o WhatsApp está começando a voltar, hein? Daqui a pouco você consegue já voltar com suas mensagens. Amanhã a gente se encontra de novo, viu? Um beijo, tchau, tchau.